Vamos lá, pessoal, cadê vocês? Vamos colocando coraçõezinhos aí para eu saber que a conexão tá funcionando. Eu já vou virar, nós já vamos começar. Que cidade que tá aí? Vamos ver, vamos falando quais cidades que estão aí. Quem que tá? Olha só, quanto tempo! Agora tô aparecendo aqui para vocês. Vamos compartilhar, chamar aí os amigos para participarem. Esse é um tema muito importante. Eu até coloquei um vídeo no meu Instagram da aula que eu fiz ontem para a Polícia Federal falando, né? Porque foi o tema inclusive da aula de ontem, quando eu comentei com os meus alunos da Polícia Federal sobre o regime de responsabilidade do presidente da República. Então, como que é, né, e como que o presidente da República responde nos casos de crime de responsabilidade. E aí, como foi esse o tema da aula? Muitos alunos pediram, professora, comenta isso, né, no Periscope, faz um Periscope pra gente. Então, a ideia é essa. Vamos lá, deixa eu ver quem que tá aí, gente. Vamos colocando corações pra eu saber que tá tudo em ordem, tudo funcionando. E olha só, olha galerinha, amei sua palestra na FUMESP, pessoal de Machado, quando eu fiz palestra lá em Machado, que saudades. Imperatriz, que mais? Turminha da Bahia, Feira de Santana, Macapá, Pernambuco, Brasília, Porto Alegre. Gente, olha só, antes de eu começar a falar desse assunto, eu queria colocar um apontamento para vocês bastante importante, que é o seguinte, sempre que a gente fala de alguns assuntos, principalmente em redes sociais, existe toda uma exposição daquele que está falando, né? No caso, eu aqui, né? Então, existe uma exposição. E o que eu quero deixar claro é que, assim, agora eu vou mostrar para vocês a ementa, o caso tá até aqui, né? Que foi publicado pelo STF no comecinho dessa semana, tá bom? E aí eu vou comentar esse caso pontualmente com vocês, envolvendo a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 378. Tá? Aqui eu não tô falando do meu pensamento, o que eu penso ou deixo de pensar, e em momentos que eu quiser falar o que eu penso ou deixo de pensar, eu também queria deixar claro e pedir, né, para alguns, o respeito com relação a isso. Por quê? Porque eu vejo, muitas vezes, eu coloco às vezes um post em rede social, vem um aluno e fala assim, ah, professora, você não pode falar isso. Oi? Eu não entendi, né? Não entendi a parte que eu não posso falar alguma coisa, até porque a Constituição, ela garante a liberdade de manifestação do pensamento em diversos momentos, por exemplo, artigo 5º, inciso 4, artigo 220 da Constituição. Então, na verdade, dá um desespero quando eu vejo aluno desinformado dos mais comezinhos princípios constitucionais do que tange a liberdade de manifestação do pensamento, né? E falando, ah, você não pode postar X, Y, Z no seu Instagram. Oi? Não entendi também, né? Mas enfim, então aqueles que não tem nada a ver com isso, eu peço desculpas de estarem ouvindo isso, mas era um esclarecimento e uma preocupação que eu tive, porque o artigo 5º, inciso 4º da Constituição, que fixa a liberdade de manifestação do pensamento, ou o 220, por exemplo, ou o artigo 5º, inciso 8º, que diz que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, isso é complicado, né, gente? Até tem um texto que uma vez eu li de um poeta falando que muitas pessoas elas criticam, mas ninguém critica os outros, né? Mas ninguém tem a fórmula da felicidade, a fórmula mágica da felicidade e nem a fórmula mágica da verdade, né? De saber o que é verdadeiro, o que não é. E eu, minha mão no fogo, por ninguém eu coloco, a não ser por mim. E aí, até porque a gente não pode criticar ninguém, né, quando a gente não tem a nossa própria história de sucesso, né, então, também esse é um outro ponto, tem até um texto bem bonito sobre isso, mas enfim, então eu só queria alertá-los para isso, e aí, por essa razão, agora eu quero começar a comentar com vocês, juridicamente, tá, juridicamente, tal como, e até imprimir a ementa aqui, tal como o STF decidiu quando julgou a ADPF 378, tá? O prazo tá para recurso até o dia 16 de março, deve ter alguma coisa nesse sentido. Nós temos alguns pontos de atenção nessa ADPF. Qual é o ponto de atenção e qual é toda a questão? Isso já está no meu site, no liciniarossi.com.br. Esse material que eu mostrei aqui para vocês, já tá lá disponível, coloquei com o maior carinho para vocês no meu site, liciniarossi.com.br. E aí, como que nós vamos trabalhar para entender esse tema? Veja só, toda a questão envolvendo
o presidente da República diz respeito a um dispositivo da Constituição, que é o quê? O artigo 85 da Constituição. O artigo 85 do texto constitucional, ele coloca algumas situações que são consideradas crimes de responsabilidade do presidente da República. Então, é o regime de responsabilização do presidente da República quando existir o cometimento de uma daquelas condutas, por exemplo, do artigo 85. Exemplo, vai colocando coraçãozinho para saber que está funcionando. Exemplo, existência da União. Então, se o presidente da República atentar contra a existência da União, ele pode responder por crime de responsabilidade. Se atentar contra o livre exercício do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes das unidades da Federação, pode responder por crime de responsabilidade. Se o presidente da República atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, ele também pode responder por crime de responsabilidade. Se atentar contra a segurança interna do país, a probidade na administração, contra a lei orçamentária, contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais, tá? São situações que o artigo 85 da CF define como sendo situações de crime de responsabilidade. Se eu tiver o crime de responsabilidade, eu tenho que ter um processo e julgamento para esse crime com um rito previsto em uma lei, que é o que o parágrafo único do artigo 85 fala. Que lei que é essa? É essa lei aqui, ó, que foi notícia no site do STF, que é a Lei 1079 de 50. Essa é a lei. Certo? Vai colocando coraçõezinhos aí para eu saber que tá tudo bem. Essa é a lei, tá bom? Aí, o que aconteceu? Tudo isso começou lá no final do ano passado, né? E teve toda uma série de votações por parte dos vários ministros que compõem essa ADPF, que envolveu o caso, que envolveu a análise da Lei 1079 de 50, é estudado numa ADPF, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a 378, por quê? Porque a lei é de 1950. Então, para eu saber se essa lei é compatível com a Constituição Federal de 88, o instrumento adequado que eu preciso utilizar é a ADPF. E aí, lá no meu site eu coloquei o entendimento de cada um dos ministros quando se manifestaram. Então, o ministro Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, o Edson Fachin, que é o ministro relator, o Barroso, o Lewandowski, todos eles, né, o Zavascki, todos eles, qual o posicionamento. E aí, entendido tudo isso, e com a ementa em mãos, eu vou mostrar os pontos principais. Então, chama o amigo, convida o amigo. Eu já vi que a Rafa acabou de convidar. Convida o amigo, porque eu quero fazer esse Periscope bombar. Compartilha no Facebook, nas redes sociais, porque eu quero que vocês entendam a questão jurídica. Eu vou pegar aqui o celular, eu vou virar, porque eu quero mostrar para vocês os pontos que eu grifei aqui. Então, vamos convidar a galera. Ó, eu vou virar a câmera. E olha só. O primeiro ponto de atenção na ementa, estão vendo aqui, diz respeito ao cabimento da ADPF e das medidas cautelares. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é o objeto da ADPF, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Veja, o objeto da ADPF, o objeto central, é analisar a compatibilidade do rito do impeachment do presidente da República previsto nessa Lei 1079 de 50 com a Constituição de 88. Esse é o primeiro ponto, ó, que eu coloquei aqui, chamei de letra A. Objeto da DPF, Lei 1079 de 50 e a compatibilidade com a Constituição de 88. Voltei, como eu disse para vocês, essa compatibilidade, esse ponto é por quê? Porque a lei que vai definir o procedimento de impeachment, ela é anterior à Constituição de 88, ela é de 1950. Então, a ferramenta, o instrumento adequado para análise de tudo isso é a DPF. Esse é o primeiro ponto da ementa, que eu intitulei aqui de letra A. Um segundo ponto que eu vou chamar aqui de letra B, estão vendo? Esse segundo ponto, letra B, diz respeito ao quê? A forma de votação pelos membros que integram a chamada Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Se essa forma de votação tinha que ser aberta ou se tinha que ser secreta. Esse é um segundo aspecto de discussão, não é? Esse é um segundo aspecto de discussão no que tange a essa forma de votação da Comissão Especial. E qual foi a conclusão
que a votação tem que ser aberta por essa comissão especial. Vou mostrar para vocês, olha só. Olha aqui o ponto. No impeachment, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle. Não é admissível que o presidente da Câmara possa, por decisão unipessoal e discricionária, estender hipótese inespecífica de votação secreta, prevista no regimento interno da Câmara, por analogia, à eleição para comissão especial de impeachment. Certo? Então, esse é mais um ponto, ó. Votação para a formação da comissão especial. Vou voltar. Tá bom, Licinha. Então, esse é um outro aspecto. Esse é um outro ponto. Beleza. Aí, nós entramos numa outra questão que também foi analisada aqui na ementa. Qual que é a outra questão? A outra questão, pessoal, diz respeito ao mérito e ao juízo que tem caráter eminentemente político por parte da Câmara. Quando? Quando a Câmara dos Deputados, ela autoriza a instauração do processo. Esse juízo, né, é um juízo político feito pela Câmara e foi assim que ficou consignado na ementa da DPF 378. Vou mostrar para vocês, eu já grifei, isso tá lá no meu site, no liciniarroz.com.br, ó, vou mostrar. Então, o que acontece? Eu anotei aqui como um terceiro tópico. A Câmara dos Deputados autoriza a instauração do processo, juízo político, e o STF e o Senado Federal julga. E tem 3 razões que eu chamei de C1, C2 e C3 para instauração desse processo por parte da Câmara. Quais as justificativas apresentadas pelos ministros? E só aí, né, gente, conhecendo tudo isso que a gente pode opinar, porque se a gente não conhece, a gente não pega em mãos e nunca leu a ementa, não dá para ficar dando palpite, né? Então vamos entender isso, olha só. C1. Primeiro ponto é que o quê? Que as 3 ordens de argumentos que justificam esse entendimento, que o papel da Câmara é um papel e um juízo eminentemente político, é uma interpretação que os ministros entenderam que por uma interpretação literal, histórica, lógica e também sistemática da Constituição, era uma primeira justificativa para a gente, né, entender isso. Uma segunda questão é uma questão de segurança jurídica, ó. É uma questão de segurança jurídica. E uma outra questão é uma questão do quê? De incorporação à ordem jurídica brasileira, o que já tinha sido feito lá em 1992, quando do processo de impeachment envolvendo o Fernando Collor. Então, os ministros, eles alegaram aqui, não é nessa parte, é o item 1.2 da ementa, que até por uma questão, olha, em terceiro e último lugar, trata-se de entendimento que, mesmo não tendo sido proferido pelo STF com força vinculante e erga omnes lá atrás, foi em alguma medida incorporado à ordem jurídica brasileira. Então, por essa razão, né, esse juízo político. Tá bom. Que mais, Licínia? Que mais que eu tenho que saber? Olha só, aí, esse juízo político, quando a Câmara, ela vem e autoriza, por exemplo, né, ou não, mas se for o caso, né, de autorizar ou de não autorizar, a instauração do processo, isso é condição de procedibilidade. E aí eu vou mostrar para vocês, olha só, mais uma, que é o seguinte: compete à Câmara apenas autorizar o quê? Ou não a instauração do processo. Condição de procedibilidade. E aí, como caso para vocês olharem, MS 21564 para todos aí. Tá na época de relatoria do ministro Carlos Veloso. Tá bom? Lá de relatoria do ministro Carlos Veloso. Que mais? Aí, um outro ponto que foi trabalhado, né, é a questão do rito do impeachment, que tá aqui, letra E, todas essas análises e que depois, nas páginas seguintes, olha só, tudo isso também foi analisado na ementa. Então, questões, por exemplo, do item 3, não é? No que tange a impossibilidade de aplicação das hipóteses de impedimento e suspeição ao presidente da Câmara, que foi um dos pedidos cautelares quando, né, pleiteado na DPF,
Decidiram também a possibilidade de aplicação subsidiária dos regimentos internos, tanto da Câmara quanto do Senado, que é esse item 5 aqui, ó. A possibilidade dessa aplicação subsidiária desses regimentos internos da Câmara e do Senado. Tá bom, gente? Então é um panorama geral para vocês entenderem todo esse trâmite e para entenderem principalmente que, independentemente de todas essas questões ideológicas, filosóficas, políticas e da diferença de pensamento que eu tenho, ou que você tem, ou que o vizinho, ou que o pai, ou que a mãe, ou que o filho, ou que o irmão, ou que o amigo, eu acho que na verdade todos nós temos um único objetivo comum. Não é? E qual que é esse único objetivo comum? A gente quer sempre o melhor. E o melhor não necessariamente pra gente, né? Mas o melhor que aconteça no nosso país, né? Eu acho que falta um pouco de patriotismo também da nossa parte. Então a gente tem que entender melhor algumas questões, entender por que tantas coisas têm acontecido, tanto falatório, tantas questões aí que nós temos visto cada vez mais. Questões de corrupção, e aí não importa se é o X ou YZ, não importa o escalão dessa pessoa, se é uma pessoa de alto escalão ou não, mas o que importa é que nós temos que sempre nortear as nossas condutas enquanto seres humanos na honestidade, na transparência, no respeito em relação ao próximo. E aqui eu não tô falando de falso moralismo, não, eu tô falando apenas do jeito que eu tento conduzir a minha vida, tentando ser melhor do que eu posso ser a cada dia. Então, eu deixo aqui esse vídeo para vocês com essa explicação, tá? Turminha de Macapá, com o meu papel não só como professora, mas como cidadã, não é? Então, como professora, eu tô falando isso para vocês, mas como Licínia também, né? Como a Licínia. E aí, muitos dos meus seguidores acabam enxergando a Licínia sempre como a professora. E, na verdade, eu acho que vocês têm que pensar que, assim, ó, que um primeiro ponto, né, que vocês devem olhar é que eu vou manifestar meus pensamentos, sim, quer você queira, quer não queira, do jeito que eu quiser, porque a Constituição tem esse amparo, mas sempre com respeito a você. Sempre com respeito ao que você pensa, porque eu quero saber o que você pensa também, mas desde que você também tenha respeito comigo, não é? Por quê? Porque senão não adianta a gente criticar o vizinho, né? Falar, o fulano roubou, o fulano não presta, quando a gente também tá fazendo, numa proporção menor, a mesma coisa, não é, gente? Então, acho que vale essa reflexão para nós, enquanto seres humanos, né? O que a gente tem feito de bom? Nas coisas pequenas, com as pessoas que você convive do seu lado, né? Então, acho que a questão, ela transcende essas discussões, essas crises políticas que têm acontecido. E agora eu falo como uma professora e como uma formadora de opinião. Se eu puder falar alguma coisa, eu vou falar pra você assim, ó, busque o melhor que você pode ser, desde que essa busca pelo seu melhor encontre limites, onde começa o direito da próxima pessoa, né? Respeitando o direito das próximas pessoas e respeitando aí, acho que a palavra base é respeito, né? Então deixo aqui pra vocês, espero que tenha ajudado. Se vocês puderem compartilhar, turma de Natal, tô vendo aqui o recadinho, Rondônia, olha só que bom. Coloca essa aula maravilhosa no YouTube. Vou colocar, meu canal do YouTube é Licínia Rossi, tá bom, gente? Então vocês podem olhar, vou tentar colocar lá. Manaus presente, turma de Recife também presente, Natal. Então era isso, gente. Então eu deixei aqui um pouquinho pra vocês do que tem de jurídico, do que tem acontecido. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? E aí eu finalizo deixando uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, ó. É o trecho, na verdade, de um textinho que eu gosto muito, que é assim, ó, aspas, só dê ouvidos a quem te ama. Outras opiniões, se não fundamentadas no amor, elas podem representar perigo. Tem gente que vive dando palpite na vida dos outros e o faz porque não é capaz de viver bem a sua própria vida. É especialista, como eu falei no começo do vídeo, em receitas mágicas de felicidade, de realização, mas quando precisa fazer essa receita dar certo, na sua própria história, a pessoa fracassa. Então, e aí fecha aspas, esse texto continua, tá disponível até na internet, não é de minha autoria, mas essas frases que eu falei agora pra vocês, elas estão disponíveis. Se você pegar esse texto e digitar, você vai achar na internet. E acho que é isso. Então vamos tentar fazer a nossa receita de felicidade para nós tentarmos
vencer, né? Conseguirmos a vitória e nunca fracassarmos, principalmente nunca fracassarmos tentando apagar a luz do outro, não é? Então um beijo pra Farley, pro Thales, aí eu vi lá um recadinho, acho que é Marca, eu ouço você a qualquer hora, que bom. Um beijo pra Salvador da Bahia, galerinha da Bahia, que delícia, que saudades que eu tô da Bahia, meu Deus, eu adoro o pessoal da Bahia. E é isso, gente, então até o próximo Periscope, fiquem com Deus, um excelente restinho de semana pra vocês e até a próxima.